Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Bom, nós estamos aqui louvando a Deus, cantar louvores ao nome do Senhor, né? Como igreja, como nossa casa de adoração ao Senhor, né? Não é só aqui, mas aqui é um dos principais lugares, né? Quando a gente se reúne, todo o corpo de Cristo, esse pedaço do corpo de Cristo, né? Aqui reunido para adorar o Senhor. Queridos, vamos dar continuidade a nossa exposição de 1 Timóteo. Chegamos aí à quinta parte dessa exposição, 1 Timóteo, e estamos ainda no capítulo 2. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 2 de 1 Timóteo. Hoje nós vamos trabalhar somente os versículos 8, 9 e 10. 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Tá? Acompanhe a leitura, por gentileza. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Até aqui. Senhor Deus, instruções o Senhor tem deixado para todos nós, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, em todas as áreas e classes sociais, daqueles que se convertem a Ti. Todos nós temos instruções para um caminhar santo, digno e que glorifica o Teu nome. Todos nós, Senhor, homens, mulheres, jovens, velhos, fomos alcançados pelo Teu Evangelho, um Evangelho poderoso, que também nos transforma, não só exteriormente, mas do nosso coração, na nossa mente, há um renovo que também se exterioriza, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, através desse texto, dessas instruções de Paulo a Timóteo. Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos, e não só compreendamos, que possamos receber essas instruções humildemente, com corações submissos e tementes ao Senhor, para que possamos andar de forma digna, conforme a Tua palavra, e não conforme preceitos humanos. Nós temos aqui instruções divinas. É isso que pedimos, que nós possamos reter aquilo que vem de Deus. Então, Senhor, que o Espírito fale conosco, que o Espírito nos conduza nessa manhã. Tudo isso eu peço para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Instruções para o culto público. Esse é o tema aqui dessa manhã. Instruções para o culto público. Nós vamos ver aqui que Paulo, o que ele já falou, ele fala anteriormente, que Paulo passa instruções para Timóteo, para que ele ensine as igrejas de Éfeso, da região de Éfeso, as igrejas locais ali, que eles ensinem, que Timóteo ensine e exorte essas igrejas a orar por todo tipo de pessoas, por todo tipo de pessoas em classes sociais, não fazer acepção de pessoas, que todos orem, pedindo para que o Evangelho alcance essas vidas. Essa seria a principal intenção de Paulo, porque ele diz que há uma mensagem, como ele diz nos versículos 5 a 7, há uma mensagem que precisa ser proclamada em todo o tempo. Então, que essa mensagem também que seja proclamada, que os irmãos também orem para que essas pessoas recebam essa mensagem e que o Espírito Santo sobrenaturalmente opere nos corações dessas pessoas. E, inclusive, ele coloca uma classe especial para os que que exercem autoridade. E há um objetivo nessas orações. O objetivo é que a igreja, naquele tempo, como também hoje, aplicando para nós, são princípios atemporais. Então, para que nós possamos ter uma vida tranquila, ou exercer a nossa vida cristã, viver como cristãos, sem obstrução do governo civil, sem ataques mais
digamos assim, perigosos, ou até mais ofensivos e mais destrutivos do próprio mundo, do sistema onde nós estamos inseridos. Então, esse era o objetivo, para que a igreja pudesse ter uma vida mansa e tranquila, com piedade e respeito, viver a vida cristã a todo vapor, porque a mensagem tinha que ser proclamada, e então, para que eles tivessem essa tranquilidade para proclamar a mensagem do Evangelho, Paulo diz, então, ore também pelas autoridades, para que eles não impeçam isso, para que isso não seja, digamos assim, proibido pelas autoridades civis. Então, dito isto, agora nós vamos ver mais um detalhe sobre oração e também sobre um comportamento dentro da igreja local, dentro da igreja de Éfeso. Paulo agora orienta, então, que as igrejas, dentro das igrejas, como os homens e as mulheres devem se comportar nos seus ajuntamentos solenes, nos seus cultos públicos, Para os homens, Paulo diz que eles devem, ensina como eles devem orar, como orar no culto. Versículo 8 fala especificamente para os homens, apesar de ser um princípio também que abrange todos os cristãos de todos os sexos, dos dois sexos, tá? Dos dois sexos, atinge mulheres e homens, ok? Mas aí então, versículos 9 e 10, Paulo fala às mulheres como se trajar, que também se encaixa aos homens também, que devem ter um traje decente, mas especificamente Paulo fala no versículo 8 aos homens, tem um motivo, e para as mulheres também, versículos 9 e 10, tem um motivo de como trajar-se de forma decente no culto público. Muito bem, vamos lá então, versículo 8, Paulo diz, quero pois, quando ele fala o pois, eu já disse, ele está linkando, fazendo essa ligação com o que ele já disse antes, já que nós temos que orar, para que possamos pregar o Evangelho, então agora, vamos fazer com que essa nossa pregação, ela seja autêntica, ela seja autenticada pelo comportamento de vocês, que não seja uma pregação hipócrita, onde vocês pregam uma coisa e vivem outra, que não seja uma pregação que não tenha um alicerce de vida, uma postura que possa evidenciar ou confirmar aquilo que vocês estão pregando para os que estão sendo evangelizados. Então, muito bem, ele diz para os homens, Paulo puxa aqui a fila dizendo, já que então vocês têm que orar por todo tipo de pessoa e pregar o Evangelho, agora ele ordena que os homens orem em qualquer lugar. Em qualquer lugar significa que naquela época haviam alguns lugares que os judeus traziam, que eram específicos para a oração. Então eles tinham lá um muro onde eles deveriam fazer umas orações 3 vezes ao dia, em determinados horários prefixados. Então era alguma coisa meio que engessada, meio religiosa, E Paulo diz, em todo lugar, como se ele dissesse, a qualquer momento, e aonde você estiver, você está livre para orar, lá na tua casa, no meio da rua, dentro do carro, quando estiver sozinho, quando estiver em público, você tem essa autoridade, ou você tem essa liberdade, de poder orar em todos os lugares. Você não está mais preso a regras religiosas, mas você tem a liberdade de conversar com Deus, com seu Pai, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Qualquer momento, você tem essa liberdade de conversar com seu Pai, de orar, Então, diferente dos religiosos judeus naquela época, e agora também nós vemos algumas coisas semelhantes, não vamos fechar agora que todo mundo tem que orar de joelhos. Não. Ou todo mundo tem que orar com a mão levantada. Não é isso que ele quer dizer. Não, todo mundo tem que orar de pé, ou todo mundo tem que orar sentado, ou numa determinada hora do dia, fora daquilo não pode orar. Não tem nada disso. Agora, há uma liberdade para você praticar a oração, é isso que ele fala especificamente para os homens, porque os homens eram aqueles que mais, os judeus convertidos ao cristianismo, que influenciavam, apesar dessa igreja ser gentílica, mas haviam judeus influenciando e dizendo que há um lugar para ser orado, que há um tempo certo de oração, fechado, amarrado um pouco com a religião judaica. E Paulo diz, não é isso, Efésios, vocês têm a liberdade de orar em qualquer lugar e a qualquer tempo. Então, não estão engessados nisso. Agora,
o que importa são as condições em que essas orações seriam feitas, se elas seriam ou não recebidas por Deus. Quando Paulo diz, versículo 8, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Agora, levantando mãos santas, Paulo vai dar um princípio aqui. O que significava naquela época levantar as mãos a Deus? Significava expor a sua vida a Deus, reconhecendo que Ele é superior a você e que você depende dEle e que você precisa que Ele te ouça. Como em algumas outras situações, eles se ajoelhavam e até mesmo se colocavam, algumas passagens bíblicas mostram que os judeus oravam com o rosto em terra, de cara no chão mesmo, né? Ou às vezes deitado no chão, no pó e na cinza, quando eles se arrependiam. Então era uma prática que mostrava algo do coração. Então levantar as mãos estava expressando algo que vem de dentro, não é só uma forma exterior. Vamos todo mundo levantar a mão, porque a Bíblia diz para levantar a mão. Não, era uma expressão do coração. Então levantar as mãos aqui, as condições, quando o homem levantava a mão, queria dizer que ele está em comunhão com Deus, ele tem essa comunhão, ele está linkado com Deus, não há nada que o separe de Deus. Ele levanta as mãos de maneira que ele está expressando ali que entre ele e Deus está tudo bem, ele pode fazer aquela oração. Então aqui significa que esse levantar as mãos, significa que ele tem paz com Deus, por isso ele levanta as mãos, então ele tem paz com Deus, ele pode orar, ou seja, ele não tem, as mãos santas significa uma vida íntegra, até onde ele conhece o coração dele, ele entende que não há perfeição ainda na sua vida, mas ele entende que não há um pecado tão sério que o separe de Deus. Então ele levanta as mãos de forma santa, mãos santas, ou seja, mãos limpas. O que representa a nossa mão? Representa as nossas ações, o que a gente faz, as nossas atitudes. Então, a consciência daquele crente deveria estar bem, deveria estar com uma boa consciência diante de Deus, para que ele pudesse levantar as mãos santas, que não o acusavam de nenhum pecado sério, capaz de impedir as suas orações, que as suas orações chegassem só até o teto e voltassem. Não, ele estava limpo de mãos, por assim dizer, né? Mãos santas, nada tinha no coração dele tão sério a ponto de acusá-lo. Isso é o que fala das mãos, as mãos que não estão sujas pela prática de algum pecado. Agora, ele também continua dizendo aos homens que eles também deveriam estar sem ira e sem animosidade. Ou seja, levantar as mãos não significa somente que está tudo bem entre ele e Deus, mas que está tudo bem também entre eles como homens, não só na vertical, mas também na horizontal, nos relacionamentos humanos, sem ira e sem desejo de vingança. Ira aqui seria um rancor contra alguém, seria guardar ressentimento no coração, né? Ou animosidade, é um desejo de vingança contra alguém que lhe fez alguma coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, então, vocês levantam mãos santas, porque está tudo bem entre vocês e Deus, mas também está tudo bem entre você e os homens. O que depender de você, você tem paz com todos. É lógico que nem sempre nós vamos ter paz com todos, porque alguns não querem ter paz dentro da verdade que nós caminhamos. Aí não depende de nós, mas o que depender de nós, nós vamos andar em paz com todos, aqueles que seja possível andar em paz. Então é isso que ele quer dizer aqui. São mãos limpas, e as mãos limpas expressam um coração limpo. Um coração que aprendeu a perdoar, que por causa do perdão ele sabe amar, ele sabe ter paz com as pessoas. Então por isso ele tem paz com as pessoas e também tem paz com Deus, e por isso ele levanta as mãos, e nada o condena, nada o condena. Vejam, todos os apóstolos foram acusados de coisas terríveis, mas eram mentiras, eles viviam uma vida piedosa. Jesus Cristo foi acusado de mentira, de muitas coisas, mas não eram verdade, então ele tinha uma vida perfeita. Não é o que os homens acusam,
mas é o que a nossa consciência nos mostra. Não é que as pessoas falam de mim, mas é o que a minha consciência, o meu coração me mostra, porque uma consciência, uma boa consciência diante de Deus, não foi isso que nós vimos no início da carta? O que Paulo diz? Que a boa doutrina que precisa ser preservada, ela preserva a fé e uma boa consciência diante de Deus. Boa consciência diante de Deus. Não é o que os homens falam. É lógico que eles podem falar verdades e aí a gente tem que aceitar, não é verdade? Principalmente quando a esposa fala, ela sabe como é que você está vivendo, como é que eu estou vivendo. Então isso às vezes nos leva ao quebrantamento, deveria, né? Nos levar ao arrependimento. E uma vez arrependido, você volta a ter paz com Deus e volta a ter paz com as pessoas. Se a pessoa não quiser te dar perdão, é problema dela. Mas se você tem que se arrepender daquilo que você fez. Uma vez feito isso, você tem paz com Deus novamente. Queria que você abrisse comigo rapidamente, 1 Pedro, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 7. E para os homens, eu também quero que depois você abra 3, 7. Mas aqui 4, 7. 1 Pedro 4, 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, ou seja, tenham uma vida criteriosa, uma vida de análise correta, de critérios cristãos, de princípios vividos, uma vida criteriosa e sóbria, ou seja, uma vida que você está consciente, uma consciência sóbria, uma consciência limpa, ou uma consciência que fala a verdade a respeito de você. Sobriedade. Por quê? Qual o fim de viver com critérios e com sobriedade? Para poderem orar. Ou, como diz outras versões, a bem das vossas orações. Para que as vossas orações sejam alcançadas e que cheguem ao trono da graça. Que nada impeça que as orações sejam orações hipócritas, né? Que cheguem ao trono da graça. Capítulo 3, 7, aí especificamente para os maridos, né? 3, 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, olha aí, discernimento, com sobriedade, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Perceberam como a vida também faz com que nós possamos ter um relacionamento adequado com Deus? Que a nossa vida, ao orarmos, a não ser que nós, quando nós não estamos bem, seja com a esposa, com o marido, com o irmão da igreja, com o vizinho, com o parente, se nós estivermos com o nosso relacionamento truncado aqui embaixo, quebrado com alguém aqui na terra, com alguma pessoa, se nós não estivermos bem, com o coração nós estivermos praticando algum tipo de pecado, né? Não é só nos relacionamentos, às vezes um tipo de pecado, às vezes não ofendeu ninguém, mas você, às vezes no trabalho, você fez uma coisa ilícita, né? Aí a mão as mãos não são santas, né? Você fez alguma coisa que você não pagou imposto, que você passou alguém para trás, que você deixou de pagar uma dívida, que você colocou pessoas em situação difícil porque o seu comportamento dentro do trabalho foi desobediente, né? E você, por causa disso, comprometeu outros, enfim, existe uma série de coisas, né? Então você não pode levantar as mãos, ou seja, você não pode orar sem antes buscar o arrependimento. Não é que você nunca mais vai poder orar, mas sem buscar o arrependimento daquilo que a consciência mostrou para você, você não pode levantar mãos santas e a sua oração é hipócrita. Então, primeiro o arrependimento, aí sim você levanta a mão pedindo perdão para Deus. Depois você pode fazer o seu pedido, né? Depois você pode interceder, você pode pedir você pode orar ao Senhor, conversa com teu pai, mas primeiro desobstrui o caminho entre você e Deus. Então esse é o primeiro ponto, sem ira, sem animosidade ou sem ressentimento, como nós vimos aí os exemplos, tem muitos outros exemplos aí nas Escrituras. Então os homens deveriam ter essa condição. Provavelmente, a gente imagina que os homens daquela época, pela cultura greco-romana, a maioria dos crentes ali de Éfeso, eram gentios, oriundos da cultura, né, dos ensinamentos greco-romanos, que eram muito combativos, né? Os homens eram muito combativos. A cultura deles era uma cultura, eles eram dominadores do mundo.
O imperador achava-se o dono do mundo. Do mundo daquela época mesmo, não é só de Roma, não. Eles achavam como dominadores. Então, provavelmente, os homens tinham essa característica combativa, tipo assim, acima de mim só o Boeing da Varig, né? Nem tinha avião naquela época, mas só Deus acima de mim. Os homens são todos submissos. Então, às vezes, podia ter essa ideia no coração do convertido ali em Éfeso, né? Naquela época, alguma coisa desse tipo. E eles eram combativos, às vezes eram rancorosos, eram briguentos, talvez era isso, não é? Então, provavelmente, essas circunstâncias levam a Paulo a pedir isso. Vocês, recém-convertidos, devem se comportar dessa maneira. Levantar mãos santas, tudo bem, orem em todo tempo, em qualquer lugar, com mãos santas, que nada impeça que a sua oração chegue a Deus. Porque também nós temos conhecimento, principalmente Isaías fala sobre isso, que os nossos pecados ou as nossas iniquidades fazem divisão ou separação entre nós e o nosso Deus, né? Os nossos pecados. Então, uma vida de pecado, uma vida de egocentrismo, uma vida combativa, uma vida de iras que não são tratáveis, né? Tudo isso impede o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, dito aos homens, agora vamos para as mulheres. Vamos para as mulheres. Texto que a gente precisa mesmo, né, trabalhar com muita cautela, não é? Mas que é bíblico, e vamos trabalhar com isso, né? Versículos 9 e 10 aí, né? Da mesma forma, ou seja, para que você tenha uma vida de relacionamento normal com o seu Deus, para que você esteja bem com Deus, para que você seja um bom testemunho na igreja, como os homens vão procurar ter esse bom testemunho, não é? Dentro da igreja, não serem briguentos, não serem, mas que sejam propagadores da paz, os homens. Vocês, mulheres, também podem fazer isso dentro da igreja, nos cultos públicos. O quê? Que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A piedade, ou seja, uma vida de santidade, ela também se expressa, ou ela exterioriza, ela se mostra, né, exteriormente, ela se apresenta, ela dá testemunho visível e audível diante das pessoas que estão ao redor, ali na igreja, né? Então, Paulo diz assim, que as mulheres devem ter decência, se vestir com decência, se apresentar, né, nos cultos públicos, com decência, com modéstia e bom senso. Vamos ver mais ou menos o que significa decência, modéstia e bom senso. A decência e a modéstia são quase que sinônimos, né? Decência quer dizer algo que não expressa sensualidade, ou alguma coisa que não é, o que é indecente ou sem decência é algo que expressa algo vulgar a ponto de ser sensual, né, e trazer uma atenção das pessoas que seja bastante prejudicial ao Evangelho. Ou seja, uma decência quer dizer mais voltado à sensualidade, uma expressão sensual, né, uma roupa sensual. A modéstia já fala alguma coisa assim, você não precisa vir num culto público com o vestido mais caro que você comprou no shopping, como se fosse para um casamento. Isso vai interferir os irmãos? Olha, talvez sim, talvez não. Sabe por quê? Os mais velhos não vão ligar para isso. Mas a Bíblia diz em alguns casos que são os mais novos que às vezes podem ficar incomodados com alguma coisa, que você, de coração, você não tem problema nenhum com aquilo. Mas se aquilo pode trazer alguma coisa para algum irmão, para alguma irmã, evite. Então, pode se vestir bem, aí depois eu vou mostrar aonde chega o equilíbrio, né? Aonde chega o equilíbrio. Então, Paulo diz, nem com coisas tão caras, né, com traje decente, se enfeitem. Ele não está dizendo para não se enfeitar, para não se adornar, mas adornem-se sim. Como não? Uma expressão, né, que eu ouvi uma vez, eu achei até meio pesado, mas eu vou falar aqui para os irmãos, a gente tem a liberdade de falar. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele falou, olha, eu não gostaria de ver mulheres
com as axilas e as pernas tão peludas aqui. Seria bom tomar cuidado com essas coisas, por exemplo, não é? Ou seja, cuidados mínimos, né? Com a beleza, alguma coisa assim, não é? Frisado dos cabelos, está querendo, trata o cabelo. Não tem problema cortar o cabelo, não tem problema fazer trança. E depois eu vou explicar por que as grandes tranças naquela época têm um sentido, né? Então, ele está falando assim, enfeitem-se, maquiem-se, podem se maquiar, não tem problema nenhum. Agora tem um excesso que vai trazer para vocês vai exteriorizar uma informação do seu coração, que alguma coisa ainda não está bem ali dentro do coração. Vai exteriorizar, talvez um desejo de que você seja o centro da reunião. Queira mostrar com coisas tão, como é que eu posso dizer? Tão caras ou até mesmo tão expressivas, né? Exageradas, né? Que você quer ser o centro da reunião, você quer aparecer, né? Então isso pode exteriorizar alguma coisa desse tipo. Então, traje decente e modesto seria isso, roupas e acessórios não chamativos em excesso e nem sensuais. O que é sensual? É aquilo que provoca os homens da sua igreja. E as mulheres também, né? Principalmente as esposas desses homens, né? Elas vão ficar incomodadas, né? Olha aquela irmãzinha lá. Como diz o Nicodemos, né? Antigamente tinha a saia, depois veio a mini saia, que já começou a incomodar as igrejas, né? E ele disse, depois veio para que saia? É quase que não tem saia, né? Para que saia? E aí então incomoda os irmãos, né? Incomoda. E isso traz realmente um incômodo dentro do culto público, porque o culto público é santo, ele tem que estar, todas as mentes estão ali, focadas na palavra de Deus, focadas na pregação, focadas nos louvores, e alguma coisa que a gente possa trazer para dentro do culto, pode tirar a atenção, que é Cristo que é o centro, que está sendo louvado, que está sendo engrandecido pelas orações, e que está sendo pregado no púlpito, né? Então, são coisas que tiram a atenção em alguma situação. Então, como também os irmãos mais velhos falavam, né, olha, tem irmãs que quando a gente fala sobre isso, as irmãs chegam e falam, mas o problema é os olhos do irmão. Não, não é só os olhos do irmão. É a roupa que você usa que atrai os olhos do irmão. Infelizmente, nós somos homens. Não é porque nós estamos na igreja, dentro de um culto público, que os hormônios deixam de funcionar. Né, que os desejos deixam de funcionar. Todos nós, homens e mulheres, somos normais. Aqui nós não viramos anjinho quando entra num culto público. Nós continuamos tendo sentimentos. Então, para que isso não chegue a ofender os irmãos e as irmãs também, vamos tomar cuidado com algum tipo de comportamento e de apresentação, né, com as roupas, né, das mulheres. Então Paulo está querendo dizer isso, vistam-se com recato, para não desfraudar o irmão, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala que o desejo de Deus é a nossa santificação, e que nesse quesito, ninguém defraude a seu irmão. Como é que a gente defrauda o nosso irmão? Quando a gente está chamando a atenção dele, e roubando a atenção dele de Cristo. Ou a gente está apresentando, as mulheres especialmente, né? As mulheres têm esse poder, vocês são poderosas. Né? Só que tem que cobrir esse poder e deixar esse poder só para o seu marido. Deixa só para ele. Quando você estiver sozinha com ele, faça o que você quiser. Faça as tranças que você quiser, as roupas que você quiser. Não tem problema nenhum se sensualizar para o seu homem. Pois se você estudar Cantares, é isso mesmo que Cantares fala. A apresentação da noiva para com o noivo, ou da mulher para com seu marido, ela é de toda formosura. Ele expressa todo o seu potencial em formosura e beleza, que Deus assim o fez. Fez, né? Deus fez a mulher assim. Dentro do quarto, das quatro paredes, com seu esposo, você é a rainha, né? Pode expressar todo o seu potencial feminino, né? Por assim dizer. Então é isso que Paulo está querendo dizer, com um recato e sem defraudar o irmão, ou roubar a atenção dele e fazer com que ele tenha pensamentos que estraguem aquele momento de adoração, que atrapalhem aquele momento de prestar atenção na palavra de Deus, ou o louvor que ele está expressando a Deus.
Não atrapalhem, não façam isso para atrapalhar, né? Esse momento. Aí tá, depois de traje decente e modesto, Paulo diz que tem que ser com bom senso. O que é bom senso? Queridas, o bom senso aqui não está falando do seu marido, está falando para você, mulher. Você tem que ter bom senso, que é discernimento, é ter sensatez, é ser sensata, ou seja, é mostrar sabedoria na hora de se vestir, na hora de se apresentar. E quando a gente às vezes fala no culto público, né? Mas é quando você estiver em público, andando na rua, indo para o shopping, né? Você tem que aprender. Há uma diferença se você estiver na praia ou na piscina, é diferente, né? Mas aqui ele está falando para você ter um discernimento. Se você vai para um culto público, por exemplo, você vai vestida de uma certa forma, diferente de como você vai para a piscina. É assim que a gente tem que entender. E eu sei que vocês têm esse discernimento. Louvado seja Deus por isso. É uma igreja que não dá trabalho para nós nesse sentido, pelo menos até agora, né? Nós louvamos a Deus por isso. E que vocês, mulheres, tenham esse discernimento, essa sensatez. Não é, marido, e agora, como é que eu estou? Estou bem? Né? Tudo bem, quer fazer isso? Faça, não tem problema nenhum, porque é para ele que você vai prestar conta também, não é? Aliás, ele é seu marido, né? O seu marido. Agora, vai que ele também não tem o discernimento, né? Aí fica a esposa se expondo e o bobão lá do lado, né? Todo mundo olhando para ela, né? É uma coisa sua, meu irmão, né? Então preserve a sua mulher, ajude-a. Agora, é você que tem que ter discernimento, minha irmã, né? Você que tem que ter esse discernimento. Aqui, o discernimento também, quando a gente precisa aprender algumas coisas na vida da igreja, nesse caso, eu vou fazer um pedido. Não é a irmã, você que tem dúvida quanto a isso. Você pode procurar os pastores, mas desde que estejam junto com as suas esposas. Mas, o melhor seria você procurar primeiro o seu esposo, e se você não souber lidar com isso, o próprio Paulo ensina como as mulheres mais novas, que às vezes não têm todo esse discernimento, podem se comportar e aprender a viver de maneira piedosa. Como é que é? Como é que Paulo fala para Tito? Vamos lá, irmãs mais velhas, ensinem mais novas. Ensine as mais novas. Procure uma irmã mais velha. Procure uma irmã mais experiente da igreja. Seria o melhor caminho, né? Se o seu marido não puder ajudar, a melhor opção. Às vezes nem é o pastor. Você vai colocar o pastor numa situação bastante difícil, né? Porque ele vai ter que dizer, olha, realmente você... Então ele vai expor até mesmo o coração dele. Você está andando sensual, né? Eu tenho visto assim, assim. Não é legal. Não seria o ideal. O ideal é buscar as irmãs mais velhas. Isso é bíblico. Toda a igreja tem alguma irmã mais velha, ou irmãs mais velhas, às vezes até várias, que são sábias o suficiente para te auxiliar, para te mostrar, olha, é assim, no começo, todas elas, eu tenho certeza, elas são muito honestas, nossas irmãs. Elas vão dizer, olha, demorou para eu aprender também, eu também tive dificuldade, eu também fiquei muito brava, né, porque eu tinha que largar algumas roupas que eu gostava tanto, né, passar para outra, jogar fora, mas depois eu aprendi, e isso me trouxe paz no coração. Então, minha irmã, no começo é assim mesmo, mas agora, daqui para frente, faça assim, assim, assado. Irmãs sábias, creia nisso, eu creio nisso, aqui tem gente sábia, tem irmãs sábias que podem ajudar as mais novas, né? Então, esse é o... Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, nesse caso das irmãs, das mulheres de Éfeso. O que acontecia naquela sociedade? Aquela sociedade, como eu disse, influenciada pela cultura greco-romana. Eles tinham uma visão de filosófica bastante aguçada, bastante elevada, profunda, né? Então eram muito sábios e achavam-se os sabedores de tudo, conhecedores do universo, do mundo, da vida, né, de tudo. E eles também tinham uma influência religiosa, onde eles achavam que a única deusa verdadeira, e isso era tão forte aos Efésios, era, quem se lembra o nome da deusa? Artemis, né? Ou Diana, né? Ártemis, né? Ou Diana. Esse templo de Diana era tão famoso naquela época, que até hoje é considerado um dos
como é que chama, das maravilhas do antigo mundo, né? Salvo a minha lembrança aqui, eu posso estar enganado se já foi destruído, né? Eu não lembro agora. Mas era considerado na época uma das maravilhas do mundo antigo. Então aquela religião ali era muito forte, muito poderosa, a ponto de que uma das fontes mais fortes econômicas da região de Éfeso era vender imagens de Diana, da deusa Diana. Ela tinha vários seios assim em volta, né? No corpo todo, cheio de seios, onde representava que ela sustentava a vida de todos. Ela era a deusa que sustentava todo mundo. Então eles vendiam essas imagens e ganhavam muito dinheiro, a ponto de Paulo uma vez expulsar o espírito de uma jovem que fazia adivinhações ali. Acho que eu estou fazendo confusão. Mas aconteceu que Paulo foi preso porque ameaçou a deusa Diana. Paulo foi preso, né? Então, Éfeso também, quando as pessoas se convertiam, jogavam todos os livros. Há um relato em Atos 19, que os efésios, quando se converteram, pegaram os livros de magia negra, de espiritismo, de ocultismo, pegaram todos aqueles livros religiosos que eles tinham, coisas religiosas, né, e queimaram em praça pública. Então, além desse tipo de situação da deusa Diana, eles também eram muito espiritualistas, né, ou místicos, eram místicos, né? Era gente que tinha assim, uma visão ocultista muito grande. Então eles jogavam tudo fora. O que acontecia? Bom, primeiro, falando das mulheres. No caso dos poderes, dos palácios, sendo Éfeso a segunda cidade maior do Império Romano, porque era Roma, lógico, a capital era maior, mas Éfeso era a região onde tinha, aparentemente, naquela época de Paulo, já tinha em torno de 500 mil pessoas morando. Era muito grande, 500 mil de pessoas morando na região de Éfeso. E com essa questão do culto a Diana, um templo muito forte, muito conhecido mundialmente, e os palácios reais, onde os nobres, os políticos, estavam sempre ali. O que tinha dentro dos palácios? Tinham as mulheres chamadas de cortesãs. Cortesãs. Eram mulheres que se apresentavam, eram pobres, mas que se apresentavam dentro dos palácios de maneira sensual, para cativar o coração desses nobres. E esses nobres, naquela época, como Roma, o Império Greco-Romano não tinha decência nenhuma, não tinha nenhum tipo de moralidade, eram totalmente imorais. Às vezes os homens nobres e ricos lá, eles tinham 3, 4, 5 amantes, que eram essas cortesãs que viviam praticamente dentro dos templos. E como é que elas se vestiam? Com tranças longas, com cabelos longos, né, com tranças bem compridas. Elas se diferenciavam das mulheres casadas daquela época. Elas se vestiam como prostitutas mesmo, né, e com coisas, com fios de ouro prendendo o cabelo, fio de ouro mesmo prendendo essas tranças, com pérolas de verdade e muitas joias. Por quê? Porque elas eram amantes de homens ricos, elas tinham dinheiro, vestidos caríssimos. Então Paulo diz assim: não se apresentem dessa forma, que dentro da igreja dos Efésios, os irmãos vão confundir você com uma prostituta. Se você se comportar desse jeito dentro da igreja, você vai estar parecido a uma cortesã. Ou as sacerdotisas de Diana, da deusa Diana, que também eram prostitutas cultuais, que os homens entravam no templo, e diz que para oferecer sacrifícios à deusa, para que haja fertilidade na terra, houvesse fertilidade e riqueza na terra, eles tinham que manter relações sexuais, em alguns lugares, dentro do templo de Diana, com essas sacerdotisas, que também se vestiam de forma inadequada, sensuais, óbvio, não é? Então, Paulo está dizendo assim: irmãs, quando você entrar na igreja, que você seja simples, que nada dê motivo para que confundam você com uma meretriz, ou com uma mulher vulgar, ou com uma cortesã, mas sim que vejam sabedoria em você, que vejam equilíbrio em você, um domínio próprio em você, uma maneira de se comportar e de se vestir
que não é igual ao que eles têm lá fora, porque se tiver lá fora, a coisa que tem lá fora estiver aqui dentro da igreja, eles não vêm para a igreja, para quê? Se aqui dentro da igreja tem a mesma coisa que tem lá fora, homens brigando, né? Vamos fazer um apanhado geral agora, homens que têm contendas uns com os outros, encrenqueiros como os gregos e os romanos daquela época, mulheres que se vestem de maneira vulgar, como tem na rua aí, fora da igreja. Então, se tiver tudo isso aqui dentro, o que o Evangelho fez? Qual a transformação que esse Evangelho fez? Ora, se não fez nesses que estão aí dentro da igreja, o novo convertido vai dizer, não é em mim que esse Evangelho vai alcançar, vai fazer alguma coisa diferente. Esse Evangelho não tem poder para me transformar. Então era essa a preocupação de Paulo, o testemunho dentro da igreja. E no versículo 10, vamos encerrar a piedade que ele diz aqui, a piedade, ou uma vida de compromisso com Deus, também se reflete em obras de amor pelas pessoas e para a glória de Deus. Ao invés de chamar atenção para elas, as mulheres deveriam ser vestidas, como Paulo diz aqui, versículo 10, né? Porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. O que é isso? Uma vida piedosa está linkada com boas obras dentro da igreja. Essas boas obras estão chamando atenção para elas? Não! Estão chamando atenção para Cristo. Elas fazem aquilo para a glória do seu Cristo, do seu Redentor, do seu Deus. As boas obras ali apontavam para alguém maior, que ela amava mais do que qualquer outra pessoa nesse universo. As boas obras chamavam a atenção e centralizavam o seu Redentor, aquele que transformou a vida delas. Alguém entrava na igreja, via uma mulher que talvez fosse uma prostituta do templo de Diana, talvez fosse uma cortesã, mas ela se converteu, e agora ela está totalmente diferente, o comportamento dela totalmente diferente. Alguém ia falar assim, eu conheço essa mulher, eu sei do passado dela, o que está acontecendo com ela? Olha como ela está agora, olha como ela se apresenta, a diferença, nem parece que é a mesma mulher. O que aconteceu? Quem fez esse milagre? E ela vai falar, Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou na minha vida. Sim, eu era. Sim, você tem razão. Mas eu não sou mais em nome de Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho um novo comportamento, porque Deus tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. E agora eu o amo acima de todas as coisas. E a minha vida é para a glória desse Redentor. E ela se transforma, porque é poderoso o Evangelho. Ele é poderoso não só para salvar, mas para transformar vidas. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. É como se ele dissesse assim, irmãs, não se deixem confundir com essas mulheres sensuais, vulgares e imorais, mas publicamente se apresentem como santas e modestas diante de Deus e dos homens, no culto público. Então eu queria que você pudesse também abrir comigo, capítulo 9 do livro de Atos. Abra comigo Atos 9. Eu vou ler rapidamente, um pouquinho comprido o texto aqui, mas vamos lá. Versículos 36 a 43, é uma história muito interessante. Veja, em Jope era uma cidade bem pertinho de onde Pedro estava, ele estava em Lida. Jope era pertinho. Então, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável. Agora veja bem como é que ela era notável. Ela era perceptível, ela era uma mulher que era presente na vida da igreja, era notável no sentido de ser também, como é que eu posso dizer? Notável opa, fugiu aqui, como se ela tivesse valor, é preciosa, é notável, como se ela tem valor, essa mulher, uma mulher valorosa, não é? Então, ela era notável. Por quê? Pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Dorcas morreu. Depois de a lavarem, porque eles lavavam o defunto, né, naquela época para embalsamar ou para vestir e depois enterrar, né? Depois de lavarem o corpo dela, puseram o corpo num quarto do andar superior.
Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, em Lida, enviaram-lhes 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas, presta atenção nas viúvas agora, queridos. Todas as viúvas o cercaram Pedro. Pedro chegou lá, ele estava para entrar no quarto onde tinha o defunto lá da Dorcas, estava lá, né, geladinha já, morta. E ele entra, antes de entrar, ele chega na porta, e as viúvas cercaram ele, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Já não era mais um defunto, ela estava viva. Deus a ressuscitou. Pedro estava ali com ela, e Pedro, dando-lhe a mão, versículo 41, ajudou-a a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor, chamado Simão. Bom, vamos resumir essa história. Essa Dorcas, que era uma mulher piedosa, era uma discípula de Jesus, ela já era convertida ao cristianismo. Essa mulher que morava em Jope, ela era uma mulher que fazia boas obras, e as boas obras foram retratadas aqui como roupas e vestimentas que ela atendia às viúvas ou às pobres. Ela tinha um foco, ela sabia, naquela época, as viúvas e os órfãos eram as classes sociais menos favorecidas da sociedade. Eram os pobres de verdade, não tinha ninguém que era por eles. Então, Dorcas tinha esse foco: eu vou ajudar os meus pobres, eu vou ajudar, eu vou auxiliar. E ela de fato fazia, ela era notável porque ela fazia, não ficava só na mente dela: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer. Não, ela foi, pôs mãos à obra e fez. E isso ficou na memória de todas aquelas velhinhas, todas aquelas viúvas, ficou na memória. A minha pergunta é: se Dorcas não tivesse sido ressuscitada, ainda assim, a lembrança dela teria ficado nos corações daquelas viúvas. Você concorda ou não? Qual seria a lembrança que aquela igreja de Jope teria a respeito de Dorcas? Lembranças ruins? Lembranças de uma mulher vulgar? O que ela deixou de testemunho de vida? Antes dela ressuscitar, as mulheres deram testemunho dela, né? Era uma mulher piedosa e era uma mulher que praticava boas obras. Qual é o testemunho, você, minha irmã, que vai deixar? Deus nos livre, não é que seja tão rápido assim, mas se um dia Deus a chamar, o que você vai deixar de lembrança para a igreja? Isso cabe para todos nós, né? Cabe para todos nós. Mas o bom testemunho dessa mulher falou alto. Bom testemunho. E quando ela ressuscitou, foi uma alegria, né? As velhinhas estavam ali, quem sabe virou aquele velório virou um banquete, né? Uma festa. Porque Dorcas estava de volta. E elas queriam Dorcas de volta. Talvez se fosse uma outra mulher, elas nem iam chamar Pedro para ressuscitar, né? Deixa ela lá mesmo, tá bom, quanto mais morta, melhor. Né? Morta é melhor que viva. Deixa ela aí, do jeito que está. Então, esse é o testemunho. Né? Como é que a gente está se comportando? Bom, vamos às conclusões aqui que a gente pode tirar. Primeira que eu queria dizer para os homens, né, que na verdade abrange todos, mas especificamente para os homens, como Paulo diz aqui, vamos respeitar Paulo, vamos obedecer. Ele diz assim, sobre a oração para os homens, né, cristãos, claro. Qualquer tentativa de orar ou de prestar serviço a Deus com uma disposição de coração reprovável, não é só questão da mão, né, externa, mas quando vem do coração, com uma disposição de coração reprovável, se você quiser orar ou prestar algum serviço a Deus, isso é hipocrisia e são obras inúteis. São obras inúteis.
Por quê? Porque o coração ou está em pecado, ou está com alguma amargura, algum ressentimento. Então, é como se nós tivéssemos que tratar. Você lembra aquele caso que Jesus conta? Se você vier ao altar, trazer a sua oferta, e lembrar que tem alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar aquela oferta, e vai reconciliar-te com teu inimigo. E depois volta e faz a oferta. Então, aqui ele está dizendo, quando você se lembra que a sua consciência te mostrou que há alguma coisa errada. Quando a sua consciência te mostra, aí então o negócio é sério, porque é o Espírito Santo falando com você. E aí então ele vai, reconcilia e volta. Então, há uma hipocrisia quando a gente faz isso com disposição de coração reprovável. Porém, o arrependimento e a conversão dos maus caminhos faz com que o pecador penitente restaure a sua comunhão com Deus. Quando ele confessa e deixa o pecado, ele alcança misericórdia. Uma vez alcançou misericórdia, ele tem paz com Deus de novo. Não é porque ele pecou, mas se ele se arrependeu, Deus o limpou. O sangue de Cristo é suficiente para purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de todo o pecado. Então, quando ele confessa o pecado e deixa o pecado, o sangue de Jesus o lava e ele de novo está em comunhão com Deus. Vamos fazer orações de forma normal, vamos adorar de forma normal, vamos servir ao Senhor de forma normal. Nada mais me impede. Então, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como diz em Isaías 59:2. Mas mãos santas e coração quebrantado e limpo, Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Segundo lugar, sobre a apresentação em público de mulheres e também de homens, mas especialmente de mulheres. Vejam, a beleza cristã, envolvendo elegância e modéstia, que não tem problema nenhum ser uma mulher elegante, se vestir bem, não tem problema nenhum, mas com modéstia, não tem nada a ver com sensualidade e exageros insanos e irresponsáveis. Esse tipo de roupa ou de vestimenta, apresentação, vulgar, sensual, ele não tem nada a ver com uma apresentação que seja elegante e modesta. Aliás, é importante que a mulher cristã seja elegante, dentro do que ela pode, e não do que ela não pode. Não precisa agora gastar o que você não tem para se vestir bem. Nós temos que entender, existem classes, diferenças sociais dentro de uma igreja. Às vezes eu não posso dar para minha esposa o que uma outra irmã tem, mas eu vou oferecer o melhor que eu posso para que ela se vestir bonita. E graças a Deus, tem acontecido isso, Pelo menos eu tenho visto isso, Então, apresentar as nossas esposas, dentro do possível, com elegância, mas com modéstia, é uma apresentação digna. É até uma referência a uma igreja que tem um mínimo de noção, o mínimo de noção. Às vezes as pessoas se vestem com saias, vestidos longos, manga até aqui, tudo, até fechado aqui, com branquinho de gravata preta, E aquilo às vezes quer expressar o quê com aquilo? Então, existe sim um equilíbrio, onde você pode se apoiar nele. John Stott, ele comenta especificamente sobre esse texto, para as mulheres, John Stott diz assim, vou tomar um pouco de água aqui primeiro. Ele diz assim, Paulo está lembrando às mulheres que há dois tipos de beleza feminina, a física e a moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. A igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza, por encorajar as mulheres a se adornarem com boas obras. As mulheres não podem esquecer-se de que, mesmo que por natureza não sejam tão bonitas, a graça pode torná-las belas. E se por natureza são bonitas, as boas obras podem acrescentar muito à beleza delas. As boas obras acrescentam mais beleza a você que já é bela, E Stott termina, além disso, presta atenção você homem, além disso, os homens podem colaborar nesse processo, reconhecendo e elogiando nas mulheres a beleza de serem tal como Cristo.
Ou seja, ele quer dizer, né, trocando em miúdos, não elogie quando ela estiver sensual ou inadequada na sua roupa. Mas quando ela for elegante e se apresentar elegantemente com modéstia, diga, minha irmã, como você tem se apresentado formosa, né? Com todo respeito, com todo, né, muito respeito, lógico, né? Mas especialmente os homens aqui, especialmente os maridos também, falem isso para suas esposas. Como você é bela, quanto mais modesta, quanto mais vestimentas modestas e decentes, mais linda você fica, minha mulher, não é? Elogie, faz parte da vida cristã, não é? Então, amadas, as mulheres não precisam e nem devem negligenciar sua aparência ou menosprezar a sua beleza, ou não se vestir bem, não é isso que Paulo está falando, ele não está falando nada disso. Sejam então formosas, vestindo-se e adornando-se com equilíbrio, esse é o ponto, equilíbrio, com modéstia e com boas obras, tudo para refletir a beleza da piedade e glorificarem ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façam isso, glorifiquem a Ele. Roupa também não quer dizer muito, porque às vezes o coração lá dentro também está podre, né? Mas se o coração está bom, como os homens, eles vão levantar mãos santas. Como nas mulheres, elas vão se vestir adequadamente, né? Então, é isso que nós precisamos buscar. Outra coisa, mulheres, vocês são livres das exigências de uma cultura imoral e que está se degradando. Eu digo, sem medo de errar, que nós estamos vivendo um mundo muito pior do que Roma naquela época de Paulo. Nós estamos vivendo um mundo que está se degradando, e onde os convites e as pressões da cultura sobre as mulheres é para que elas sejam cada vez mais sensuais, apresentando-se de forma sensual, inadequada, vestimentas vulgares, e aí vai, comportamentos rebeldes e muitas outras coisas, né? Quando a beleza feminina está na Bíblia, e não na cultura, então você está livre. A mulher cristã está livre dessas exigências, a mulher cristã está livre da tirania da sociotropia. Sabe o que significa sociotropia? É a síndrome de ter que agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar o teu marido, se você for casada, e agradar o teu Deus, que é o teu Redentor. Você está livre, minha irmã. Você não precisa ficar, porque a minha amiga de trabalho, ou aquela vizinha, ela se veste desse jeito, eu tenho que ficar igual a ela, para ser aceita, para que eu possa me engrupar, né? Para que eu possa estar no meio do grupo. Não, você está livre disso. Aliás, você vai mostrar como é que uma mulher de fato tem que se vestir. É ao contrário, você não precisa ser influenciada, você tem que influenciar o mundo. Não é assim que nós somos chamados para ser cristãos? Não para ser chuchu, mas para ser giló, não recebendo o que vem de fora para dentro, como chuchu, mas é mostrando o gosto do giló cristão, amargo, né? Poderoso, é isso, é jogar para os outros o poder do giló, né? O poder do Evangelho, é isso, o poder do giló, é terrível, mas é sociotropia, não se deixe levar por isso. Tem gente que é tão preocupada em agradar o patrão, isso, e acaba não agradando a Cristo, e nem os seus irmãos em Cristo, e nem seu marido, e nem as pessoas que são interessadas em você, de fato, como um namorado, um pretendente cristão, que sabe como uma mulher tem que se vestir. Ande pelo caminho da santidade, da piedade, né? Vocês já foram aceitas pelo seu Senhor e Salvador, o Senhor do universo, vocês já foram aceitas por Jesus Cristo, então, agradem a Ele, Ele é maior do que tudo. Terceiro e último lugar, o testemunho de homens e mulheres cristãs, especialmente seu comportamento e sua apresentação no culto público, adorna, agora é você que vai fazer o contrário, né? Em vez de você ser adornado, ou ser adornada, você vai adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Onde é que está isso? Tito 2. Você adorna a doutrina de Cristo, você é a cereja do bolo de Deus, que Deus coloca para todo mundo ver a beleza daquela cereja,
Tem jiló nessa pregação, tem cereja, né? Tem de tudo nessa pregação. E você vai ser a cereja, você, com o seu comportamento, as pessoas vão entrar aqui que não conhecem Cristo, vão ver algo diferente dentro dessa igreja e vão falar, Deus está aqui. Não é isso que Paulo fala lá aos Coríntios? Deus está aqui. Então tem diferença. As pessoas que estão sendo evangelizadas, quando entram em nossos cultos públicos, podem aprovar ou reprovar a palavra que lhes foi evangelizada. Às vezes os evangelistas estão aí pregando e chamam alguém para o culto público e o pessoal vem. Chega aqui, o que ele encontra? Mulheres castas, mulheres cheias de Deus, mulheres modestas, mulheres sensatas. Ele entra aqui, ele vai falar, aqui tem algo, tem uma atmosfera diferente aqui. Tem alguma coisa diferente, que lá no mundo não é assim. Essas mulheres são diferentes, esses homens são diferentes. E então, nós vamos adornar o culto público, pelas atitudes e pela exposição dos membros de uma igreja local. É isso que nós fazemos quando nós nos reunimos. Vista-se bem, dentro do que você pode, sem exageros, mas de forma bela. Seja bela, você sabe ser bela. Eu não preciso falar mais do que isso, vai. Vocês são inteligentes, todos nós, Deus nos deu sabedoria, não é mesmo? Deus nos deu sabedoria. Se você não tem, peça a Deus que dá liberalmente. Peça para Deus, Ele dá sabedoria para você. Às vezes você não vai precisar consultar ninguém. Consulta a Deus, Ele vai te mostrar a forma de se comportar, a forma de se vestir, de se adornar. Amém? Ele está mais interessado do que nós, porque você é filha dele. Qual o testemunho que você vai dar dele para o mundo? É ele, é o nome dele que nós carregamos. Como cristãos, é o nome dele que nós estamos mostrando para o mundo, né? É isso. Senhor, como nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, nós precisamos da Tua graça, Senhor, para que possamos ser homens e mulheres dignos, piedosos, e que podem adornar a palavra de Deus, adornar a doutrina de Deus. Senhor, como o Senhor tem ensinado, como o Senhor deu graça a Paulo de ensinar Timóteo, nós queremos também aprender essas verdades. Nós queremos aprender dentro dos nossos cultos públicos, Senhor, a nos apresentarmos de maneira digna e também, Senhor, com boas obras, não só nos momentos de culto, mas no nosso dia a dia, que sejamos pessoas generosas, que sejamos pessoas como Tabita ou Dorcas, que sejamos pessoas que se relacionam com os outros, se identificam com as necessidades alheias e que pregam o Evangelho, apresentando não só por boca, mas também por testemunho de vida. Senhor, nos ajude a termos esse testemunho de vida. É o que eu te peço para mim e para todos os meus irmãos e irmãs aqui. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.